E aí, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu quero te mostrar como eu fiz 2,2 milhões de reais da minha software house e como você pode utilizar a mesma estratégia, a mesma linha de pensamento que eu utilizei dentro do teu negócio. Se você não me conhece, eu sou o Juan, eu sou desenvolvedor full stack há mais de 10 anos, há mais de 8 anos tenho minha própria software house e já auxiliei mais de 300 empresas a estruturar o comercial do seu software house do jeito certo. Bom, agora chega de enrolação, vamos para o que interessa. Aqui vocês podem ver já na minha tela uma ilustração, né, do material que nós temos dentro do Caching Coach, que é a nossa metodologia. Ao longo dos últimos 4 anos aí, trabalhando especificamente com software house, eu construí uma metodologia de mais de 300 páginas, onde tem toda a estrutura, tudo que realmente funciona ou deixa de funcionar dentro de negócios software. Inclusive a gente aplica para os nossos alunos de PAC, que é o nosso programa de aceleração comercial, mas posteriormente você pode dar uma olhada aqui na descrição se fizer sentido para você. Mas vamos de fato para o conteúdo, para o que interessa. De dentro do Caching Coach, eu extraí aqui essa ilustração para que a gente possa trabalhar em cima dela. Eu posso passar vários conceitos que eu utilizei para fazer esses resultados dentro do meu negócio, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai utilizar aqui basicamente é a parte de software. A gente precisa entender que existem duas coisas principais, existem dois modelos de negócio principal quando a gente fala de software. A gente tem um modelo de sob demanda e a gente tem um modelo de SaaS, tá? Nós temos esses dois modelos aqui especificamente quando a gente fala de negócios de software. Geralmente o pessoal tende a acreditar que esses modelos são antagonistas, né? Ou seja, ou você tem um modelo ou você tem um outro modelo, mas eu vou te mostrar que não é bem assim. Você pode utilizar, inclusive, já iniciando com uma das estratégias que eu utilizei, você pode utilizar os dois modelos para se fortalecerem, eles não são excludentes, tá? Então, quando a gente fala de sob demanda, basicamente, a gente fala de um tipo de negócio, tá? Onde a gente tem um ticket maior, o que é uma baita vantagem, né? A gente tem uma entrega mais complexa, o que é uma desvantagem, é claro, e a gente precisa de menos volume de clientes, o que também é uma vantagem. Ou seja, a gente tem aqui uma vantagem, que é o ticket, nós temos a desvantagem, que é a entrega, e nós temos uma terceira vantagem, que é menos volume. Ou seja, o que significa menos volume, Juan? Significa que eu preciso de menos pessoas entrando dentro do meu processo de vendas, dentro do meu funil de vendas. Então aqui, ao invés de ter 50 pessoas entrando, muitas vezes eu preciso ter 5 leads ali de fato dentro desse processo para toda a estrutura funcionar. Então eu não preciso de tanta atração, não preciso de tantas pessoas entrando. É claro, você pode me contrapor aqui que o lead vai ser muito mais caro, que a estrutura vai ser mais cara. É óbvio que isso vai acontecer. Mas também é óbvio que você tem muito menos pessoas entrando e menos trabalho, né, para trabalhar com essas pessoas ali dentro e convertê-las. Então, se a gente fosse olhar aqui para os dois negócios, a gente está falando aqui de um mundo sob demanda, um mundo de SaaS, por exemplo, é desse tamanho, e o mundo de sob demanda, ele está dentro, digamos assim, de uma demanda de SaaS que não pode ser resolvida. Então, a gente tem um valor ínfimo, 1%, 2% daquelas empresas que de fato poderiam construir uma solução personalizada, né? Então, por isso que volume é um aspecto positivo. Agora, quando a gente fala de SaaS especificamente, nós falamos de uma coisa que traz para a gente a famosa recorrência. Eu vou conversar um pouquinho mais sobre ela. Mas é, obviamente, algo positivo para o nosso negócio, afinal, permite que a gente tenha aí um faturamento um pouco mais linear. Depois, e aqui entenda, tá? SaaS, se você tem algum tipo de RP, se você tem um SaaS white label, se você tem algum SaaS convencional, algum SaaS somente anual, né, que faz só ARR, venda anual, enfim, aqui entram todos esses aspectos, tá? Você tem recorrência, você tem uma maior facilidade de entrega, tá? O que é muito positivo, é claro, mas você tem aspectos negativos, como, por exemplo, maior volume e menor ticket, tá? Isso aqui são aspectos de, como eu costumo dizer, matemática básica, né? Se a gente tem mais volume, ticket e mais entrega, aqui é positivo. Então, se a gente tem dentro do nosso negócio, um negócio que tem, precisa de mais volume e mais ticket, significa, naturalmente, que eu vou precisar de muito mais pessoas entrando no meu fluxo de vendas. Se eu preciso de mais pessoas entrando no meu fluxo de vendas, geralmente isso vai significar, nem sempre, mas geralmente isso vai significar que eu preciso fazer um investimento maior para isso. Afinal, eu preciso de mais pessoas entrando em contato com a minha oferta, certo? Então, ou seja, geralmente o volume, um ticket menor é um problema, tá? Por isso que eu, por exemplo, não gosto de softwares aqui que você tenha, que custem menos de R$200, R$250, é muito difícil você fechar a conta, tá? Quando você coloca a captação, quando você coloca o custo comercial, quando você coloca o custo de entrega, pós-venda, enfim, geralmente é um pouco difícil de fazer a conta fechar. Não que seja possível, mas é um pouco mais difícil. Agora, o que acontece é que geralmente as pessoas veem esses dois modelos aqui como
Antagonistas, então coisas completamente diferentes. Mas aqui já é a primeira sacada que eu quero trazer para você desses milhões faturados com software. Bom, a primeira coisa é, isso aqui não são modelos que se excluem, tá? Não são estudantes. O que eu quero dizer com isso? Se você já tem uma sob-demanda, o que você precisa fazer basicamente você precisa aproveitar a sua sob-demanda para gerar caixa, gerar dinheiro para dentro da sua operação. É isso que você quer, porque esse caixa financiará o seu SaaS aqui, ou os teus testes de SaaS, né, as suas tentativas aí de SaaS no mercado. Esse é o principal objetivo, que um financie o outro. Então toda a margem líquida, todo o lucro que você tem, você pode utilizar, por exemplo, para financiar um funil de SaaS. Agora, se você já tem um SaaS, digamos que você tenha um RP hoje, o que você deve fazer? Você deve ter dentro sim da sua estrutura produtos personalizados ou possibilidades de personalização para o seu cliente. Por quê? Existe um princípio, tá, que nós chamamos de princípio de Pareto. Basicamente, se observou que, se eu não me engano, nas terras da Itália, que se você tivesse 80% das pessoas, ou seja, de toda a terra da Itália, 80% dessa terra, tá? Ela era, quem era dono dela, né, era 20% das pessoas. Então 80% da terra era de 20% das pessoas. Isso é um princípio que se espalha para várias coisas diferentes, inclusive comercial. Quando a gente entende que nós temos um cliente, tá? A cada 10 clientes, na verdade, pelo menos nós entendemos, estatisticamente, que 2 clientes vão fazer uma ascensão poderiam comprar algo mais caro. Se eu tenho 2 clientes desses 10 que poderiam comprar algo mais caro, provavelmente eles poderiam estar comprando uma personalização muito mais cara. E aí a gente pode continuar, né? Que 20% desses 20%, ou seja, 4% do total poderia comprar algo ainda mais caro e assim sucessivamente. Se você não tem algo personalizado para entregar para o seu cliente, o que acontece aqui, tá, é que você perde muito caixa mesmo. Porque geralmente personalizações do seu sistema são muito fáceis de fazer, né? Afinal você já construiu, você já tem a base, você já sabe como tudo funciona, e aí o teu time consegue executar com muito mais facilidade. Então se você tem um sob demanda, que foi o que eu fiz, eu fui pivotando para SaaS, pagando os meus custos ali com o serviço, porque é muito mais fácil você vender serviço. É muito mais fácil você concorda comigo que para eu fazer 30 mil reais aqui, é muito mais fácil do que eu fazer 30 mil reais aqui. É mais fácil, porque digamos que eu tenho um ticket médio aqui de, sei lá, vamos botar 500 reais. Se eu preciso de 500 reais, né, para fazer 30 mil reais, eu preciso, por exemplo, 60 clientes. Ah, mas é recorrência e tal, beleza, a gente pode trabalhar nesses pontos, mas eu preciso de muito mais pessoas, né, de fato, dentro do meu funil para isso funcionar. E muito mais tempo também. Né? Então, se você já tem sob demanda, aproveita isso e entenda que essa é uma fase do seu negócio que vai conseguir fazer com que você financie o seu SaaS. Se você já tem SaaS, RP, White Label, qualquer SaaS que for, você deve utilizar esse modelo de sob demanda de personalizado para gerar muito mais caixa. Tá? Recentemente, inclusive, o aluno trouxe para mim que um desses clientes ele percebeu que ele poderia vender uma personalização. Ele entendeu dentro do processo de vendas que esse cliente ele tinha essa possibilidade de personalização, né? E ele tem um SaaS, por exemplo. E ele vendeu aqui para um cliente que geralmente ia pagar para ele 600 reais por mês. Ele vendeu 600 reais mês mais 30 mil reais. Por quê? Porque ele fez uma série de personalizações do sistema, né, vendeu para esse cliente uma série de personalizações. Então perceba quanto de caixa, mas quiçá, se você tiver 100 clientes, a gente está falando aqui de no mínimo, tá? No mínimo 50, 100 mil reais a mais por ano, 6 dígitos a mais por ano, simplesmente por fazer um empilhamento aqui desses modelos de entrega de software, tá? Um tipo voltado para serviço, uma entrega mais pronta e outra entrega mais personalizada. Então, entenda, não são antagonistas, né? Você pode, de fato, utilizar as duas estratégias juntas, tá? E, na verdade, você deve utilizar as duas estratégias juntas porque elas vão te dar muito mais ancoragem, né? Vão permitir com que você tenha um resultado muito mais rápido. Essa é a primeira coisa que você precisa prestar atenção dentro de negócio de software. Entender que não são antagonistas, você vai utilizar os dois modelos juntos, inclusive, para gerar muito mais caixa para você. E antes de passar para o próximo assunto, eu falei sobre a recorrência, tá? Existem duas formas de você gerar recorrência. Ou você gera recorrência através não é recorrência, previsibilidade, tá? A recorrência, ela gera previsibilidade, certo? E todo mundo tá atrás de previsibilidade. Pô, eu quero saber quanto eu vou faturar no próximo mês. Só que a previsibilidade, ela vem de dois fatores principais, tá? Ela vem de recorrência ou ela vem de previsibilidade de vendas, tá? Comercial em si.
eu posso ter previsibilidade tanto com recorrência, eu sei que eu vou ganhar 20 mil reais todo mês, ou eu posso ter previsibilidade com comercial também. Então, dentro de uma sob demanda, eu posso ter previsibilidade, porque eu sei que eu vou ter em média 10 clientes entrando, desses clientes o ticket médio é X, desse ticket médio X eu demoro X tempo para entregar, eu também consigo ter a mesma previsibilidade, tá? Dentro do aspecto comercial. Afinal, é para isso que serve o comercial, tá? Para te dar previsibilidade, beleza? Então, a primeira coisa que você precisa entender, a primeira estratégia que você precisa entender, literalmente copiar e colar dentro do seu negócio é, cara, se você tem um sob demanda, ele vai servir para investir no seu SaaS. Se você tem um SaaS, o modelo sob demanda vai servir para você ganhar ainda mais dinheiro com personalizações, com entregas personalizadas. Se tu não faz isso ainda hoje, experimenta, pega 5 clientes aí do teu RP, pega 5 clientes do teu negócio que já te pediram algumas coisas adicionais, fala para mim, olha, cara, a gente pode fazer isso, posso conversar com você, vai ter um custo obviamente de implementação, deixa eu te apresentar como é que ficaria e ver se pelo menos um deles não vai ter interesse em fazer a solução, que pode custar 5, 10, 15, 20 mil reais. Beleza? Bom, segundo ponto. Segundo ponto muito importante é entender o mercado, tá? Eu sempre entendi muito bem o mercado, eu sempre observei muito bem o mercado. Então, as principais perguntas que você vai se fazer é, cara, quem que é o meu cliente? Quais os meus concorrentes? Né? Como é que o mercado está? Que estratégias geralmente eles utilizam? Qual que é o ticket médio, né, do mercado? Né? O que o pessoal está fazendo que é interessante ou não é? Então, você precisa observar o mercado de software. Isso aqui é uma coisa que geralmente donos de software, inclusive uma das coisas que eu mais baco, empresas que faturam 10, 15 milhões aqui que estão conosco, e é uma das coisas que a gente vê que são muito fracas, muito mal feitas, né? Porque é uma coisa chata de fazer, de fato. Então você entender quem é o seu cliente, o que ele precisa, como é que o seu mercado está posicionado, como é que você está posicionado diante desse mercado, o que esse cliente espera, né? Quais são as dores, desejos, o que ele quer resolver, quais são os segmentos, né, que ele atua. Tudo isso são perguntas que vão fazer com que você direcione muito mais a tua comunicação. A gente precisa entender que o mercado hoje, né, um negócio de software, seja SaaS ou sob demanda, ele precisa chamar a atenção, certo? Para chamar a atenção, você precisa ser capaz de conversar no mesmo linguajar que o seu cliente. Hoje, não é mais como em 2017, que você levantava a mão ou botava um anúncio e ele funcionava. Você precisa de muito mais estratégia. Você precisa ter, além do funil, uma estrutura comercial muito mais completa, entender muito bem o mercado que você está inserido. Então, olhar e falar assim, eu entrego isso para todo mundo. Né? Recentemente, inclusive, eu falei uma pessoa que estava desenvolvendo, né, um sistema de gestão com IA, enfim, e ele chegou para mim e falou assim, eu perguntei qual que é o segmento do seu negócio, ele falou, é para todo mundo, né? Ou seja, a probabilidade desse esquema funcionar é praticamente nula. Por quê? Porque todo mundo é muita gente, é uma comunicação muito ampla, e aí fica muito mais difícil para você alcançar aquele cliente que você realmente quer alcançar, tá? Então, a pergunta é, quem que é o meu cliente? Né? O que ele quer? Quais são os meus concorrentes, o meu ticket médio, as dores, segmentos? Entender de fato o mercado que você está inserido. Entender o tamanho desse mercado, entender o que esperar desse mercado. Essa é uma das coisas, um dos principais diferenciais que nós utilizamos. Inclusive, quando a gente iniciou, né, no meu caso, com o negócio sob demanda, a gente entendeu que nós tínhamos um grande diferencial se a gente começasse com infoprodutores. Eu vi uma lacuna ali de infoprodutores, né, que estavam começando a desenvolver soluções digitais, e a gente entrou junto com essa lacuna de infoprodutores, observando o mercado, vendo o que estava acontecendo no mercado. Né. Na parte, por exemplo, de SaaS, nós entramos muito forte mesmo em alguns mercados de saúde, em alguns mercados de varejo. Por quê? Porque nós entendemos algumas oportunidades ali, né, que ainda existem nesse mercado, vão continuar existindo. Tá? Então, algumas especificidades que a gente pode atuar e que vão garantir a nossa diferenciação, garantir a nossa prospecção, garantir bons custos, né, um CAC muito interessante para dentro da nossa operação. Então, aqui o que você precisa entender, a estratégia principal é desde o início, além de entender os modelos de negócio que eles se somam, eu entendi o mercado de fato, eu fui a fundo diante do mercado que eu estava inserido. Se você não sabe responder de bate-pronto essas principais perguntas aqui, e essas são algumas, né? Você tem que fazer uma pesquisa muito mais aprofundada. Não adianta nada, tá? Nem bota a campanha rodar, porque de fato os seus custos são muito caros, você não vai saber necessariamente o que falar, quando falar, você nem sabe o que o cliente precisa, né? Aí naturalmente a coisa vai ficar bem complexa pro teu lado, e aí você não vai conseguir captar, certo? Então, quem é o meu cliente, concorrente, ticket médio, dores, segmentos, por que essa pessoa não dorme à noite, quais são os principais problemas que esse empresário está enfrentando? A gente precisa conhecer o mercado que a gente está inserido, a gente precisa conhecer o nosso cliente, certo? Bom, terceiro ponto é a estrutura. Isso aqui foi uma coisa que eu entendi desde muito cedo e é uma coisa que eu quero que você copie e cole dentro do seu negócio. Bom, existem 3 coisas que um cliente vai confiar de você. Isso aqui também é conhecido como 3-10, mas eu fiz uma pequena adaptação. A primeira coisa, basicamente, ele vai ter que confiar na empresa, tá? A segunda coisa, ele vai ter que confiar
no produto ou serviço que está sendo prestado, tá? E aí, esse aqui é um anúncio rápido, só para chamar você que tem uma soft house, já fatura mais de 30 mil reais por mês e que ajuda para estruturar o teu comercial do jeito certo. Eu quero te apresentar o Programa de Aceleração Comercial, um programa completo de 90 dias, que vai passar por cada uma das etapas de estruturação do seu comercial no seu negócio, porque já fez isso mais de 300 vezes e já gerou literalmente dezenas de milhões de reais com a nossa metodologia. Se isso faz sentido para você, clica aqui e aplica agora por Programa de Aceleração Comercial. Agora, bora pro vídeo. Valeu! Terceira coisa, ele vai ter que confiar em você. Ou, vamos botar aqui no processo de vendas, né? Vou botar aqui no comercial. Então, basicamente, ele vai ter que confiar nesses 3 aspectos principais. Primeiro, ele vai precisar confiar na sua empresa. Então, ou seja, o que eu quero dizer com confiar na sua empresa? Não entenda, isso é um quadrante, né? São 3 elementos aqui que ele vai dar uma nota mental, é claro, de 0 a 10 para esses 3 aspectos. O que você precisa garantir é que quando ele vai entrar em contato com cada um desses fatores, você gere confiança o suficiente para ele dar o próximo passo. O que acontece hoje, geralmente, é que quando alguém entra em contato com uma marca, e aí muito por não entender o mercado também que está inserido, a gente tem uma comunicação extremamente genérica, tá? E aí, é claro, se você tem uma comunicação genérica, é óbvio que você não vai chamar atenção, que você não tem diferencial nenhum, que você é mais do mesmo, né? Então, a gente tem até algumas imagens que eu gosto muito sobre isso, que eles colocam, o meu produto é especial, e aí tem vários bonecos todos iguais, né? Então, ou seja, não tem diferenciação nenhuma. Se você entrar no mercado com uma comunicação genérica e não conseguir transparecer confiança para o seu cliente, não vai adiantar de nada. E o primeiro aspecto que ele precisa gerar confiança é na sua empresa, porque aqui é a primeira vista dele, né? O primeiro contato que ele tem com o seu negócio. Então a gente está falando de landing page, a gente está falando de Instagram, a gente está falando de minimamente de conteúdo, produção de conteúdo, a gente está falando de um posicionamento que traga confiança. Esse é o principal objetivo, né, de toda essa estrutura, gerar confiança suficiente para fazer com que uma pessoa pague para você recorrentemente ou pague para você 30, 50, 70, 100 mil reais, dependendo o ticket aí que for do seu sob demanda. Ou seja, nós temos aqui algo que deve gerar confiança. Depois, ele precisa confiar no seu produto, né? Ou seja, ele precisa garantir, aqui é o oposto. Depois ele precisa confiar no seu comercial, ou seja, você precisa garantir de fato que o time que está atendendo, o processo de vendas, a estrutura de vendas, o fluxo de vendas, leva o cliente do ponto A ao ponto B de forma linear. Garante que ele tenha mais confiança em você, tenha mais confiança, veja que de fato é um processo profissional, entenda o que vai ser entregue, como vai ser entregue. Então, ou seja, que você consiga transparecer essa confiança no aspecto de venda, no aspecto comercial. Porque se nós simplesmente trazemos um cliente, né, se nós conseguimos trazer ele, gerar confiança através do nosso posicionamento digital, ele veio até o nosso processo é horrível, ele não vai comprar. Porque ele também precisa de confiança nesse aspecto para confiar no terceiro ponto e última camada, que é o produto. Então, aquilo que você ofertou de fato, né? Aquilo que você trouxe como diferencial, aquilo que você trouxe como solução para o seu cliente. Então, quando a gente fala de empresa, no aspecto de empresa, nós falamos no aspecto que diz respeito à confiança inicial, o primeiro impacto que o seu cliente tem, o que a Google chamaria de ZMOT, né? Que é Zero Moment of Truth, ou seja, momento zero da verdade, aquele momento que de fato chama atenção, aquela primeiro impacto que o cliente tem sobre você, aquela primeira pesquisa sobre você. Depois ele já está em contato com você. Então, ou seja, aqui nesse contato, ele já chegou até você, ele já botou os dados, ele já demonstrou interesse, você já entrou em contato. A partir daqui, como é que funciona esse fluxo de venda? Como ele é tratado, né? Como é que funciona cada uma das etapas desse fluxo de venda? E por último, o produto, né? O que você apresenta para ele de fato é, como a gente costuma dizer, é sexy, né? Ou seja, existe uma conotação que faz com que ele queira agir, faz com que ele queira essa solução dentro do negócio dele, ou é só mais do mesmo, né? Ou é só mais uma coisa, só mais um produto que você tem. Aqui tem seu diferencial também no seu pitch, na sua copy, no seu entregável, no seu posicionamento de negócio de produto, né? Então tudo isso vai fazer suma diferença na sua geração de confiança para o cliente comprar de você. E aí quando você passa por todos esses aspectos, então entenda, você caminha por todos esses aspectos, só a partir disso você consegue de fato fazer o cliente confie suficientemente em você para comprar de você. Você precisa quebrar cada uma dessas barreiras, afinal vendas é isso, é você quebrar uma série de barreiras até de fato tá tudo livre para que ele possa avançar.
Esse é o seu principal objetivo. Então, garanta que a sua empresa tenha um site muito bem estruturado, um bom posicionamento no Instagram, um bom posicionamento no LinkedIn, um bom posicionamento onde o seu cliente está. Garanta que você tenha um processo comercial claro, que o seu cliente entenda que ele está sendo levado, que seja algo fluido, né? Que de fato ele entenda que é profissional todos os processos que estão sendo feitos e aí, obviamente, produto, né? Ou seja, garante que aquilo que você está apresentando para ele é de fato algo de valor, é de fato algo diferente do que ele já viu no mercado, é melhor, aquilo é superior às outras soluções. Esse é o seu principal objetivo dentro da estruturação e eu entendi isso muito rápido, então por isso que a gente conseguiu trazer grandes diferenciações para o nosso negócio. Então o terceiro ponto é a estruturação. Você precisa entender que sem estruturação o cliente não confia em você. E a estruturação ela só existe se você entender o mercado, né? Ou seja, se você de fato fez o trabalho de casa, entendeu o seu mercado e, obviamente, para você entender o mercado, para que você consiga fazer esse trabalho bem feito, você precisa entender os modelos de negócio e o que a sua empresa quer fazer em suma, né? Então, qual que é o objetivo primário do seu negócio? Então, como eu disse, tudo isso se conecta de alguma forma. Agora, a gente vai para a máquina de vendas. Depois que o cliente, a gente já tem uma boa comunicação, a gente já passa isso para o cliente, a gente já passa credibilidade, agora como é que a gente vai converter de fato o cliente, como é que a gente vai trazer ele para dentro da nossa estruturação? Bom, é aqui que entra de fato o processo de máquina de vendas, tá? Quando a gente fala de máquina de vendas, o que a gente tem aqui, tá? A primeira coisa que nós precisamos entender, e que eu fiz desde o início, é que você precisa ter dois aspectos de prospecção, tá? Você precisa ter a prospecção tanto inbound quanto outbound. O que eu quero dizer com isso? O que é inbound? O que é outbound? Inbound é o cliente vem até você, outbound é você vai até o cliente. Então você precisa ter essas duas formas de prospecção, certo? Esses dois canais de aquisição, trazendo potenciais clientes para dentro da operação todos os dias. Por quê? Depender de um canal só, principalmente se você já está com um faturamento de 30, 50, 100 mil reais, isso é um grande perigo para a tua operação, né? Para a previsibilidade da sua operação. Então, se você tem tanto canal inbound, ou seja, vamos colocar aqui Meta e Google, né? Meta Ads aqui e Google, a gente está falando dos melhores canais, né, que existem hoje, indiferente se você é forçado ou sob demanda. E se você tem outbound aqui, o famoso telefone e e-mail, tá? Sim, funciona muito bem. É um dos canais que mais dá retorno, mais dá resultado para a operação, tá? Então, eu preciso estar gerando clientes, gerando demanda o tempo inteiro aqui. Esse é o meu principal objetivo. E a partir disso, né, essa demanda vai ser enviada para onde? Ela geralmente, né, vai ser enviada para uma landing page, tá? Que na verdade do outbound ele vai ter um fluxo um pouco diferente. Deixa eu só retirar esse cara aqui. Aqui, geralmente, você vai enviar essa demanda para a landing page, né, para a sua landing page. E depois disso, vai para um formulário qualificatório, que você vai separar basicamente aqui o joio do trigo, né? Depois disso, vai entrar no seu processo que nós chamamos aqui de pré-call, ou seja, que é uma pré-conversa para o cliente pré-qualificar. Então, aqui existe uma série de perguntas e fatores que você vai fazer para aumentar o nível de consciência. E, posteriormente, vai para uma reunião de vendas. Posteriormente, vai para follow-up. E, posteriormente, vai para chamamento, né? Esse é o principal objetivo. Então, a partir daqui, né, isso aqui já é comercial, né? Essa estrutura comercial, essa estrutura de geração de demanda é uma estrutura de marketing. Se você estiver usando outbound, você já vai jogar esses clientes direto para pré-call, né? Você já faz todo esse processo de pré-qualificatório, que quem faz aqui no caso do inbound é a landing page e o formulário qualificatório. Então, desde o primeiro momento, nós utilizamos uma estratégia onde nós trazemos esses clientes através de um canal, ou seja, Meta, Google, enfim, e ao mesmo tempo nós montamos um outro time capaz de trazer mais demanda ainda de outra direção, de outro canal, porque assim você garante um fluxo de leads suficiente para o teu negócio sempre ter vendas. Porque, entenda, sempre que uma pessoa ela avança no aspecto da venda, da compra, sempre que ela avança nesse aspecto, ou seja, se eu tenho uma pessoa que está aqui na reunião de vendas, por exemplo, né, que ela está na reunião de vendas, se eu coloquei uma pessoa para cá, eu preciso gerar, né, agora a partir do mercado, eu preciso gerar uma nova pessoa para cá, certo? Então esse trabalho é contínuo, esse trabalho sempre vai acontecer, isso é comercial, né, isso é vendas. A partir do momento que você tem uma pessoa entrando dentro do seu funil de vendas, você gera novos interessados nesse processo. E se você tem dois canais aqui, já facilita muito mais essa construção, né, essa criação desse flow
como a gente costuma chamar, de clientes entrando dentro da tua operação. Depois, landing page, obviamente, o objetivo aqui é falar sobre o seu negócio, como você pode ajudar, formulário qualificatório, você para ajuda o trigo, e aí você tem a pré-call, onde você aumenta o nível de consciência, entende o momento do cliente, reunião de vendas, onde de fato você faz o pitch, traz todos os diferenciais do negócio, follow-up para garantir a maior taxa de conversão possível e, obviamente, o processo de vendas. Então, quando a gente fala de máquina de vendas, essa é a base que você precisa entender. Você vai ter dois elementos, né, que são os elementos aqui de inbound e outbound, são dois canais de aquisição diferentes, gerando demanda para dentro da operação. Um vai gerar de forma mais ativa, às vezes um menos, às vezes um momento um está gerando mais, outro menos, enfim, isso acontece nessa sazonalidade. O teu objetivo é sempre estar trazendo novas pessoas para o topo do fluxo de vendas, porque conforme elas vão entrando, você precisa repor para manter a sua previsibilidade dentro da operação, como a gente conversou anteriormente. Depois a gente tem esse processo para cá, reunião de vendas, follow-up e venda sem segredo, tá? Isso aqui é o mínimo que tem que estar acontecendo. Se você está conversando com o seu cliente, se você, conversei no WhatsApp, mandei uma proposta, tá tudo errado, você precisa rever aqui o teu processo da máquina de venda. Então, desde o primeiro momento, eu estruturei o meu negócio dessa forma aqui, seguindo esses steps, seguindo esses passos aqui. Esse é o macro, né? Para você ter uma noção e poder aplicar dentro da tua operação também. Beleza? Então, falamos aqui de máquina de vendas, então geração potencial de demanda, e agora vamos para ciclo de nutrição. Aqui é um assunto que eu gosto bastante, particularmente, porque a maior parte das empresas, o que acontece, né? Quando a gente está fazendo anúncios, tentando trazer clientes, a gente geralmente faz uma coisa que nós chamamos de low hanging fruits, né? Para tirar esses termos aqui em inglês, são frutas baixas, né? São as frutas que você consegue pegar com a mão, mas sem precisar de nenhum tipo de ajuda. Quando a gente está prospectando clientes, tá? A maior parte dos clientes, se a gente fechar de forma muito simples, eles são low hanging fruits, ou seja, eles já estão maduros, né? Já estão prontos o suficiente para comprar de você. Só que a maior parte dos clientes isso não é uma verdade, tá? Por que eu digo que não é uma verdade? Porque quando você traz um cliente muitas vezes de software, às vezes ele está no momento, né, dentro do ciclo aqui de compra dele, ele ainda não está no ciclo de compra necessário para tomar uma ação. Por exemplo, ele tem que estar 80%, um exemplo, tá? Ele tem que estar 80% convencido para tomar uma ação, mas agora, nesse momento que ele te procurou, ele só está 20%. Então, o que as agências, o que as empresas de marketing no geral fazem aqui, que eu acho uma loucura, né? Geralmente o pessoal pega e faz o seguinte, joga todos os leads no lixo, não trabalha nunca mais esses caras e simplesmente fica tentando trazer leads novos. Nós trouxemos 50 leads, nós trouxemos 70 leads. Só que isso aqui vai tornar o teu processo de aquisição muito mais caro. Você precisa reaproveitar a sua base consistentemente. E o ciclo de nutrição serve para isso. Então o objetivo de Nutri é manter contato com o cliente contínuo, inclusive, a partir do momento que ele entrou dentro do teu processo de vendas. Então, se ele entrou dentro do seu processo de vendas, ele tem interesse por tudo que você tem para falar. Ele tem interesse sobre a tua empresa. Então, o teu principal objetivo aqui agora é basicamente entregar para ele essa comunicação contínua para que quando ele chegue nesse estágio suficiente aqui de decisão, seja você que ele vá procurar. O que acontece geralmente como as empresas não fazem o processo de nutrição, o cliente vai acabar procurando posteriormente outros negócios e ele vai virar uma long hanging fruit de outra empresa, né? Então a gente precisa continuar o nosso ciclo de nutrição sempre, porque isso de fato garante que nós tenhamos estejamos sempre reaproveitando a nossa base de leads. Isso aqui é responsável, por pelo menos aí uns 20%, 15 a 20% do teu faturamento anual, tá? Isso eu tô falando às vezes de empresas que faturam 1, 2, 3, 5 milhões. Por quê? Porque simplesmente se você trabalhar todos esses leads que estão ali dentro, num ano às vezes pode gerar 300, 500, 1000 leads, são 1000 oportunidades que você deixaria de lado. São 1000 oportunidades que às vezes estão ali paradas, ninguém nunca comunica com elas, ninguém fala com elas, ninguém conversa, ninguém tenta nenhum tipo de conversão. Isso aqui realmente deixa muito dinheiro na mesa e também foi um dos aspectos que a gente fez já desde o primeiro momento, entender que nós precisamos acompanhar o nosso lead desde o primeiro estágio, certo? Depois, entrega é bem curto, bem simples a gente entender. Bom, tem duas formas de você fazer uma entrega, ou você faz ela de forma completa, ou você faz ela de forma microfaseada. Obviamente, o melhor aspecto, a melhor entrega que você pode fazer é microfaseada. Por quê? Porque a percepção de valor do cliente é maior, né? Ou seja, a percepção do cliente aqui, ao longo dessas entregas, ele entende que está sendo feito, está sendo trabalhado, né? O cliente gosta de ver trabalho sendo feito, o cliente gosta de ver que de fato o dinheiro dele está sendo valorizado, né? Tem alguém trabalhando ali do outro lado. Inclusive tem uma frase muito interessante do Maquiavel que ele diz que o mal deve ser feito de forma abrupta, né? E o bem deve ser feito aos poucos, né? É claro, a gente não está usando aqui um contexto
filosófico nisso aqui, mas a questão é, sempre que a gente entrega algo aos poucos, a percepção de valor do nosso cliente é maior. Então, se a gente vai entregar a mesma coisa, só que o nosso cliente vai, na cabeça dele, a gente vai estar entregando mais, mesmo que a gente entregue o mesmo, óbvio que a gente vai entregar uma forma que seja mais interessante, que a percepção de valor dele sobre o que nós estamos entregando seja maior. Então aqui, basicamente, nós precisamos de microfasear todo o processo de entrega. Então, se você faz uma entrega em blocos muito grandes, você precisa fazer em blocos menores para que ele fique feliz. Por quê? Porque aqui na entrega vai entrar a tua revenda. Aqui na entrega vai entrar também, posteriormente, o teu pós-venda, né? E esse pós-venda, ele precisa garantir o quê? Ele precisa garantir também mais dinheiro para dentro da operação, né? Então ele precisa garantir mais caixa. E você só garante mais caixa do mesmo cliente se você fez uma entrega uau, né? Se de fato ele entendeu que aquilo que você resolveu o problema dele e ele entendeu que você resolveu o problema dele. Porque não basta a gente fazer, a gente tem que mostrar que nós estamos fazendo, tá? Quantas vezes, e eu provavelmente esse pode ter acontecido contigo, você teve um cliente, você fez tudo pelo cara, você ajudou ele mais, fez muito mais do que você vendeu, seja no seu SaaS, seu RP, implantação e tudo mais, e esse cara só reclamou muitas vezes da tua operação, por mais que, cara, parecia assim que nada funcionava, nada adiantava. Claro que tem clientes que de fato eles vão ser desse jeito, mas tem clientes que você simplesmente microfasear as entregas, eles ficam muito mais felizes, né? Eles reclamam menos, tá? Então isso pode ser utilizado dentro do teu negócio e também é uma estratégia que eu utilizei muito aqui dentro da nossa estrutura, certo? Bom, agora indo para o sétimo ponto, tá? Uma das sétimas estratégias, uma das 7 observações que eu fiz dentro do negócio é a otimização comercial, ou seja, qual que é um grande problema que nós temos? Tá? Talvez seja o problema número 1 assim, dos negócios que tem comercial. Eles não sabem quais são os indicadores. Tá? Se você não sabe quais são os seus indicadores, como é que você vai perseguir algo? Então vamos lá. Lá no começo do ano você fala, olha, nesse ano de 2026 agora, nesse ano de 2026 eu quero faturar 1 milhão. Só que hoje você fatura 500 mil, o que significa que você tem que faturar mais 500 mil. Só que você não tem ideia de quantos clientes entram, você não tem controle do fluxo de leads, você não tem controle de absolutamente nada. Isso aqui não é meta, isso aqui é sonho, tá? Sem indicador correto, meta é sonho, né? Não tem como você alcançá-la de fato. Então, os seus indicadores, eles vão ser importantíssimos para você definir suas metas de fato. Não? Eu nunca fiz anúncios antes, eu nunca fiz processos de venda antes, eu nunca fiz cold call, cold mail, mas claro, você não vai ter indicadores no primeiro momento, mas a partir do momento que você está fazendo 2, 3 meses, você já sabe os seus números básicos para começar a trabalhar, certo? Ou você simplesmente vai atrás de alguém que já fez, obviamente, isso anteriormente, que já tem esses indicadores, ou pelo menos, né, uma ideia desses indicadores, porque cada negócio é bem particular. Agora, se a gente tem aqui os indicadores, quais são os 3 principais indicadores? Nós temos o CAC, tá? O que é o CAC? O custo por aquisição de cliente. Nós temos aqui o CPR, que é o custo por reunião realizada, CPRR, e nós temos o CPL, tá? Dentro desses principais indicadores, você pode ter uma série de outros indicadores. O que eu quero dizer com isso? Você pode derivar indicadores daqui. Então significa que se eu tenho aqui CAC, custo por reunião e custo por lead, eu posso, desses indicadores principais, vão derivar outros indicadores secundários que nós chamamos, mas que não são tão importantes. O mais importante sempre será o CAC. Então, sempre na tua campanha você precisa olhar, cara, deu retorno? Eu vendi? Não vendi. Eu tive reuniões? Se eu não tive reuniões, quanto custou cada lead? Quanto custou essa energia para eu trazer cada lead? E ainda mais, se você estiver, por exemplo, fazendo prospecção ativa, quantos contatos eu fiz, né? Quantas empresas eu entrei em contato, para entender também se eu tenho o volume necessário para ter esses resultados. Porque um grande erro que software houses geralmente cometem, como eu disse, eu trabalho hoje em software house de 8 dígitos, elas acreditam que com uma energia muito pequena, elas vão conseguir um resultado muito grande muitas vezes. Se eu contactou 50 pessoas, você quer vender um software 100 mil? Isso não vai existir, né? Você precisa de um volume maior aqui de prospecções, de pessoas entrando em contato na tua oferta para de fato você conseguir convertê-las. Afinal, não é à toa que a gente desenha um funil. Por que é um funil? Porque naturalmente o objetivo do processo de vendas é perder pessoas, porque você vai qualificando e vai trazendo pessoas que só faz sentido para você apresentar o teu pitch. Não faz sentido você apresentar para toda essa galera aqui, você só perderia tempo, né? Esse não é o principal objetivo. E aí, óbvio, você nunca vai fazer o comercial se pagar, ou você vai fazer 50 reuniões para uma venda, né? O que não é o que a gente busca. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender em otimização comercial são indicadores. Você precisa ter os seus indicadores. Depois que a gente tem os nossos indicadores, aí sim nós podemos fazer as nossas metas, tá?
e os nossos marcos, né, dessas metas aqui. Só depois disso, só depois de ter indicadores, nós podemos trabalhar esses aspectos. Aí lá no começo do ano você consegue trabalhar esses aspectos. Por quê? Porque você olha para o seu negócio, você sabe, cara, se eu preciso fazer 1000 contatos para ter uma venda, eu sei que se eu quero aumentar o faturamento de X para Y, é matemática básica aqui, né? Então você tem uma noção básica. Eu vou acertar exatamente? Muito provavelmente não, mas você vai ter uma boa média. Geralmente 15% para cima, 15% para baixo é uma margem de erro, digamos assim. A partir disso você tem as suas metas e a partir disso você tem os seus milestones para alcançar essas metas. Coisas muito importantes para otimização comercial, tem que ser acompanhado semanalmente. Acompanhar comercial nem sempre é legal, tá? Não é maravilhoso. Eu mesmo que trabalho com comercial, muitas vezes não gosto de acompanhar comercial, estar ali fazendo reuniões, revisando o que o pessoal tá fazendo, porque é um trabalho chato, né? Um trabalho que muitas vezes você tem que fazer exatamente a mesma coisa para melhorar 1%, 1%, 1%. Mas ao longo de um ano, você tem um fator de multiplicação muito grande com esse 1% de melhora todos os dias. E se você simplesmente fizer isso todas as semanas e nem necessariamente todos os dias, ainda assim você fica 5, 10, 15 vezes melhor no final do ano do que você era no início. Ou seja, você melhorar muito, muito, muito mais seus indicadores principais, né? Então, a otimização comercial ela deve ser feita semanalmente e esses são os principais indicadores que você deve observar. Se você não tem esse indicador, você não tem comercial. Se você não tem comercial, você não tem como ter metas, marcos e muito menos ter previsibilidade. Porque previsibilidade vem disso. Não, eu tenho previsibilidade que esse ano eu vou chegar a X resultado. Beleza, você pode ter sua recorrência que te garante 200 mil reais. Mas e se acontecer alguma coisa que todos os empresários, 20% dos empresários fecham suas portas? Você tem 20% a menos e isso você não tem como repor, né? Que é uma coisa muito importante, de entender que a gente precisa ter mecanismos para conseguir repor essas pessoas que forem saindo, indiferente se você for sob demanda ou SaaS, certo? Então faça a sua otimização comercial de forma consistente, porque isso aqui vai ajudar muito o seu negócio, ajudou muito o meu negócio a crescer de fato. E não é a coisa que eu mais gosto de fazer, mas é estritamente necessário, certo? A gente costuma dizer que você precisa fazer consistentemente a mesma coisa sem se achar melhor que você realmente é. Então, consistentemente as coisas chatas, inclusive, né? Porque geralmente conforme a gente vai faturando, a gente tende a deixar essas coisas chatas de lado e muitas vezes são essas coisas chatas que nos levaram ao resultado. Uma delas é fazer todas as semanas a visualização e a otimização comercial do seu time. É imprescindível que isso aconteça todas as semanas, certo? Só aqui você sabe, o meu mês aqui, ele vai tá indo, eu preciso chegar aqui é o meu ponto A e no final do ano eu quero esse ponto B. Eu sei que mês a mês eu preciso de X resultado para chegar lá. Assim, se eu de fato acompanhar o meu comercial, eu consigo garantir que todas as semanas eu estou buscando a meta do mês, todos os meses eu estou buscando a meta do trimestre, todo trimestre eu estou buscando a meta do semestre, e se eu estou buscando a meta de todo semestre, eu vou buscar a meta do ano, né? Então, ou seja, você faz o que a gente chama aqui de desdobramento de metas. Beleza? Então, observe que o comercial, principalmente os principais indicadores, e se você não tiver nada disso aqui, procure ajuda, porque você de fato precisa de uma estruturação comercial. Então, um resumo, né, de tudo que eu utilizei, a base das estratégias que eu utilizei para conseguir esse resultado. Primeira coisa é entender que software house não é antagônico, você não tem um modelo ou outro, você junta os dois modelos e faz muito mais dinheiro com os dois modelos juntos. Segunda coisa, eu entendi desde o início que eu precisava saber muito bem para quem eu estava vendendo e como eu ia vender, né? Então, qual é o ticket, quais são as dores, quem são meus concorrentes, quem está no mercado, o que eu posso fazer diferencial, como eu posso chamar mais atenção que esses meus concorrentes no mercado. Terceiro ponto, estruturação. Eu preciso garantir que eu gere confiança nas transferes para o meu cliente. No primeiro momento que ele chega até mim, no momento que ele está conversando com o meu time comercial, com a minha estrutura comercial, ou seja, onde ele está recebendo ali um pitch de vendas, e no terceiro, no meu produto ou serviço que eu estou entregando. Tá? Eu preciso que ele confie em cada um desses aspectos para, de fato, tomar uma ação, uma decisão de comprar de mim. Marketing de vendas. Eu preciso ter 2 canais de aquisição principais. Se você tem inbound, é Meta e Google. Sem segredo, se você tem outbound, telefone mais e-mail. Esses canais vão gerar para você demanda que vai passar pelo seu time comercial, numa pré-call, reunião de vendas, follow-up e fechamento, tá? Aqui, novamente, se você trabalha com inbound, né, você vai ter a parte da landing page, formulário qualificatório. Se você só trabalha com outbound, pré-call, tudo mais. Não faça isso de uma vez só, tá? Não tente implementar os dois negócios de uma vez só, mas implemente um e depois, a gente costuma dizer, né, rode um prato, como se fosse um malabarista, rode um prato e posteriormente rode o outro prato dentro da sua
operação, certo? Isso vai garantir que você tenha uma previsibilidade de fluxo de caixa muito maior, aí indiferente, sem depender necessariamente dessas plataformas. Porque se amanhã, por exemplo, se você só faz Meta e amanhã o Facebook dobra os custos, ou por exemplo, existe uma atualização, como aconteceu recentemente, que foi uma atualização chamada Andrômeda dentro do Facebook, que alterou a forma com que os anúncios são exibidos, né, anúncios e públicos. Isso impacta diretamente nos seus valores. Você poderia estar pagando R$30 por lead, agora você paga 100. E se você tem, de fato, um segundo canal de aquisição, por exemplo, outbound, já garante que você tenha muito mais previsibilidade dentro da sua estruturação comercial. Você pode, às vezes, tentar trazer mais leads, fazer mais contatos ali para ter mais previsibilidade. Depois, ciclo de nutrição. Não adianta trazer o cliente uma vez só e jogar ele fora, botar ele na lixeira. Você precisa trabalhar esse cliente ao longo do tempo. Às vezes, dentro do nosso software house, nós conseguimos trazer clientes de 1 ano e meio atrás, né, que entraram no nosso processo de vendas e a gente fica ali consistentemente em contato com esses clientes. Entrega, não adianta você entregar um bloco inteiro do que você faz, você precisa microfasear isso para garantir um pós-venda muito mais simples para você. O teu time de pós-venda vai ter muito menos trabalho, porque o cliente viu o trabalho sendo feito, ele sentiu o trabalho sendo feito, ao invés de você entregue tudo de uma maneira só, né, de uma forma só. Depois da otimização comercial, o que a maior parte dos gestores não faz, o que a maior parte dos empreendedores não faz, claro, muitos deles não têm nem simplesmente os funis de aquisição rodando, mas aqui na otimização comercial, geralmente eles não olham os principais indicadores, não sabem quais indicadores procurar, e eles são CAC, custo por reunião, custo por lead, contatos feitos, né, contatos dentro da operação. Para ter suas metas e os seus marcos, você precisa entender esses indicadores para que você consiga perseguir as suas metas do ano. Senão, de nada vai adiantar que você literalmente... como a gente costuma brincar aqui no Sul, não segue em tiroteio, né? Então você não vê o que está acontecendo, você não consegue entender o que está acontecendo ali, certo? Você vai para qualquer lado porque tanto faz. E basicamente nós chegamos ao 8º ponto, que é toda essa estrutura, né? toda essa estratégia que resumida. Basicamente foi isso que eu utilizei dentro dos meus negócios e continuo utilizando, não estou escondendo nada do jogo aqui dentro das minhas operações. É claro que cada um desses aspectos tem horas, literalmente horas. Eu faço imersões de 2, 3 dias aqui para trazer todos esses aspectos, mas isso aqui é só para você ter uma noção, uma ideia, né, de como isso de fato funciona e para você ter uma ideia de algumas estratégias que às vezes você pode não estar observando. Muitas vezes, só por entender um pouco de nutrição e implementar algo que você converse com seus clientes ao longo do tempo, você pode garantir mais algumas vendas por ano. Muitas vezes por entender que você precisa, no inbound, por exemplo, de uma landing page, um formulário qualificatório antes em si de mandar para um WhatsApp, algo nesse sentido. Entendendo isso, para trazer leads mais qualificados, de fato conseguir trabalhar o teu comercial melhor, às vezes você já pode melhorar os seus custos, né? Então, cada um desses aspectos vai fazer com que você melhore um pouco mais o seu negócio e vai permitir com que você tenha um resultado exponencial, certo? Eu espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula, comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida. Eu realmente espero que eu tenha entregado um conteúdo de alto valor aqui para você e nós nos vemos aí na próxima aula. Tamo junto demais, bora pro choque. Lembra, vendas não é mágica, é processo. Vamos para cima. Se você precisar de mim, você já sabe de me encontrar, é só clicar aqui embaixo e fica com Deus. Até a próxima.